Convidamos a igreja a se colocar de pé. Nós vamos estar orando, pedindo a direção e a orientação do Senhor para cada ato do nosso culto desta noite. Nós vamos estar pedindo para que todos agora estejam em oração, nesse espírito, pedindo a direção do Senhor. Colocamos, ó Deus, nas Tuas mãos as nossas vidas. Sabemos, Senhor, que Tu tens nos assistido, nos guardado, nos protegido de todo o mal. Por isso, ó Deus, nesta noite, nós viemos à Tua casa para Te adorar, para bendizer o Teu nome, para Te louvar, para colocar diante de Ti as nossas orações, as nossas súplicas e também a nossa gratidão. E agora, Senhor, nós também nos lembramos daqueles que não puderam vir, porque alguns são idosos, não é conveniente mesmo que venham. Outros têm problemas de enfermidade mais séria, comorbidades, e não devem deixar o isolamento. Te pedimos por eles também, que estejam recebendo agora, Senhor, a Tua graça onde estão em suas casas. Toma-nos em Tuas mãos. Obrigado por aqueles que já chegaram e abençoa, Senhor, os que ainda estão a caminho da Tua casa, para que cheguem em segurança. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir, irmãos, a palavra de Deus no livro dos Salmos, o Salmo de número 150, o último salmo do livro desta coletânea de poesias, de cânticos a Deus. Livro dos Salmos, Salmo 150. E nós vamos estar fazendo a leitura alternada. Para você que tem aí o smartphone ou o celular, usamos o aplicativo da Bíblia da versão revista e atualizada. Livro dos Salmos, Salmo 150, leitura responsiva. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Amém. Momento de intercessão no nosso culto, que é o momento em que nós oramos por nós e oramos também por aqueles que sabemos que precisam das nossas orações. Normalmente todos que vêm à casa de Deus traz um motivo no seu coração. E um pedido, quem sabe, de alguém para que você ore
E quem pede oração é porque crê no poder da oração, por isso é que pede. Nesta hora nós vamos estar colocando os nossos motivos diante do trono da graça de Deus. O que você trouxe, os motivos gerais, devemos continuar orando pela situação da pandemia, não está nada ainda resolvido, os casos continuam a acontecer, o Brasil já ultrapassou a marca de mais de 1 milhão de infectados, o número de óbitos é grande também, aqui no Pará já são mais de 4.000, então nós temos que orar e continuar orando pelas vidas, pelas famílias, pelas autoridades sanitárias, saúde, enfim. Nós não somos médicos, não somos cientistas para descobrir vacinas, mas tem aqueles que estão aí pesquisando e procurando. Vamos pedir a Deus que abençoe essas vidas. Vamos nos preparar para este momento de oração, cantando um cântico, e logo após o cântico nós estaremos silenciosamente orando ao nosso Deus. Depois o pastor vai fazer uma oração de intercessão. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça, em retidão procedentes da verdade. Efésios 4, versos 23 e 24. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Deus Santo, Deus Eterno, Tu conheces, ó Deus,
tudo aquilo que precisa ser mudado dentro de nós, nas nossas vidas. Por isso, ó Deus, nós te suplicamos, Senhor, que Tu estejas procedendo essas mudanças, Senhor, tão necessárias, tão benfazejas, tão importantes para a vida de cada um de nós. Precisamos a cada dia estarmos sendo renovados, transformados, mudados por Ti, Senhor, para podermos vivenciar a vida cristã com mais eficiência, com mais ações concretas, para um melhor testemunho de Jesus, o nosso Senhor. Toma em Tuas mãos, ó Deus, cada um que subiu à Tua casa nesta noite. E que aqui, Senhor, todos estejam voltados para o objetivo de Te adorar, de Te buscar em espírito e em verdade. Derrama, Senhor, sobre nós a Tua graça maravilhosa a cada dia. Abre o nosso entendimento para a demonstração da Tua vontade. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Momento de estarmos colocando diante do Senhor um pouco do muito que o Senhor nos tem dado. Quando trazemos à sua casa os nossos dízimos e as nossas ofertas, nós o fazemos com esse sentimento de que não apenas cumprir uma obrigação bíblica, uma determinação da palavra, mas principalmente a demonstração no coração agradecido, que reconhece que nada nos tem faltado e Deus tem nos abençoado. Vamos estar trazendo os nossos dízimos e ofertas enquanto cantamos o cântico, e trazer até o gasofilácio. E você que nos visita, por favor, não se sinta constrangido nem obrigado a participar. Essa responsabilidade de manter a obra de Deus aqui, e já estamos caminhando para os 40 anos desta igreja, o ano que vem, da igreja, dos seus membros. Mas se você quiser participar, também não é proibido, afinal de contas, a obra é do Senhor. Vamos louvar a Deus e contribuir com alegria para a obra de Deus. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Colossenses 3, verso número 15. Sol da manhã, obrigado, Jesus, pelo dia que nasce, obrigado, Jesus, pelo irmão que está do meu lado, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo pão que alimenta. Obrigado, Jesus,
sobre a terra. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Senhor, meu Deus, pela tua misericórdia e pela tua providência que estamos aqui hoje para participar do culto com nossas ofertas, dízimos. E queremos dizer a Deus que estamos tranquilos, serenos, porque o Senhor nos trouxe, o Senhor nos leva, o Senhor nos conduz. E assim te pedimos que o Senhor nos conduza na aplicação desses recursos na tua obra e na tua seara, e que o Senhor possa abençoar todos aqueles que puderam participar, e aqueles que ainda não puderam, Deus, que possam fazê-lo em breve, mas com amor no coração e pleno da consciência do certo e do errado, que é justo e verdadeiro. Que a tua palavra nos conduza, ó Deus, ao teu querer e à tua vontade. Fica conosco nesta noite e nos habilita a receber a tua palavra em nossos corações. Te agradecemos, clamamos, em nome de teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos e minhas irmãs, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no relato de João, o capítulo de número 8, os versículos de 31 a 59, como está aí no Data Show. E o título, o tema da pregação desta noite: Jesus, o Libertador. João 8, 31 a 59. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhes responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos um pai, que é Deus. Replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos.
Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes? Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam-lhe, pois, os judeus e lhe disseram: porventura, não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos que tens demônios, que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? És maior do que Abraão, o nosso pai que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, e vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes como conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, aquele que Abraão, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Meus amados irmãos e minhas irmãs, Jesus nesse texto, se você voltar um pouquinho aí na sua Bíblia, logo nos primeiros versículos do capítulo 8 de João, houve aquele tão conhecido incidente em que levaram a Jesus uma mulher que havia sido flagrada em adultério. E ali começa esse diálogo de Jesus com os judeus. Depois que Jesus libera a mulher, quando pergunta quem iria tirar a primeira pedra, e todo mundo vai embora, porque Jesus colocou uma condição para apedrejá-la, que eles só poderiam julgar as pedras quem não tivesse pecado. Então foi todo mundo embora, e Jesus depois então deu alguma orientação e liberou aquela pobre mulher. Esse incidente da mulher surpreendida em adultério e que foi levada pelos judeus ali, ensejou, oportunizou que Jesus falasse verdades do reino de Deus para aqueles judeus que ali estavam. Os que queriam apedrejar foram embora, mas havia os assistentes, os que estavam lá para ver o apedrejamento, o público do apedrejamento. E para aqueles judeus legalistas que foram embora, Jesus não pôde mais falar para eles, foram embora, mas os que ficaram, Jesus então dá continuidade àquilo que ele tinha iniciado a fazer. E esse incidente e esse texto, mais adiante Jesus vai dizer que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, parece ilustrar de maneira comovente o tema desse texto. Ou seja, Jesus não está falando aqui de liberdade em termos humanos, no sentido de alguém ficar ou não preso em algum lugar. Não está falando de liberdade aqui em termos de justiça dos homens.
Mas o tema abordado por Jesus aqui nesse texto, ele está falando de liberdade espiritual. Quando Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ele está lembrando do que está lá registrado no mesmo Evangelho de João, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Os líderes espirituais da época, muito orgulhosos da sua liberdade, entre aspas, espiritual, por serem filhos de Abraão, trazem a Jesus uma mulher e a sua sentença de morte já definida, mas aí Jesus dá a eles uma grande lição de vida. E agora quem se sente livre, quem fica livre é a mulher. E os judeus que a acusaram agora se sentem escravos. E depois então, Jesus continua a falar, e ele se defronta com judeus que se consideravam livres, mas que logo revelam que não são livres coisa nenhuma. Os versículos de 31 a 59 nos revelam as diferenças essenciais entre os que queriam se apegar à antiga aliança e Cristo, que veio para cumprir aquela antiga aliança, o primeiro pacto feito lá com Abraão, ainda no Gênesis. Só que os judeus da sua época não conseguiam enxergar isso, não conseguiam entender assim. E por esse motivo, o que eles fazem? Eles procuram contrapor tudo aquilo que Jesus vai falando. E eles se apegam na liberdade, ou na pseudo-liberdade que tinham, como filhos, descendência de Abraão. Eles se apegavam e apelavam aos privilégios externos e as posições chaves da hierarquia religiosa daquela época. Jesus contrapõe o que eles dizem aqui no texto, e Jesus, ao invés de se apegar a privilégios e a posições na hierarquia da religião judaica, Jesus ele ressalta as qualidades morais e éticas do fiel, daquele que segue a Deus. A cada colocação que Jesus faz, eles ficam incomodados, porque como legalistas que eram, eles queriam ver apenas e tão somente a legalidade da própria lei, ou seja, daquela herança que Abraão deixou para eles, e não queriam abrir mão disso. Jesus está trazendo uma nova realidade, é uma nova aliança agora, mas eles não conseguem enxergar isso, os corações estão endurecidos. Os judeus davam muito e excessivo valor à liberdade política. O povo judeu sempre foi um povo teocrático, e tudo sempre girou em torno da religião. A vida social, a vida política, a vida civil, a vida jurídica, tudo girava em torno da religião judaica. Jesus agora chega e oferece liberdade espiritual, liberdade para pensar, liberdade para tomar decisões, liberdade para entender as revelações e o plano de Deus. Mas eles estavam ainda presos a Abraão, e eles fazem questão de enfatizar aí ao longo do texto: mas nós somos filhos de Abraão, mas o nosso pai é Abraão. Eles fazem questão de destacar isso. Aí então, quando Jesus prega uma completa transformação de suas vidas, criticando o judaísmo ortodoxo e indicando que isso não iria salvá-los, mas apenas uma fé pessoal em Jesus como Filho de Deus, aí
o sentimento deles deixa de ser de questionamento e passa a ser de ódio. E eles começam a modificar a maneira como estavam falando com Jesus. O texto deixou isso bem claro. Eles começam agora já a fazer acusações a Jesus. E quando Jesus diz que ele veio do Pai, mas que Pai é esse? Nós também temos um, Abraão. E Jesus explica para eles: não, o pai Abraão de vocês é o pai da nação, mas vocês precisam do verdadeiro Pai. Vocês precisam conhecer esse Pai, que vocês não conhecem. Vocês estão presos aí a essa religião. Talvez aí venha justamente a grande dificuldade dos judeus entenderem e aceitarem Jesus como o Messias de Israel, como o Salvador do mundo. Por quê? Porque eles não conseguiam se desapegar, se desprender dessa realidade. Aqueles que o verso 31 nos informa que haviam crido nele, Jesus fala sabendo que eles reconheceram a veracidade das suas declarações, mas interpretavam suas promessas segundo os preceitos nacionalísticos dos judeus. É mais ou menos como acontece nos dias de hoje. Você vai em determinadas igrejas e elas estão pregando sobre Jesus? Estão. Elas estão citando a Bíblia Sagrada? Estão. Mas dentro daquele contexto que lhes interessa, dentro daquele contexto que lhe traz benefícios, e principalmente dentro dos contextos que as pessoas não precisam mudar nada. E hoje nós que pregamos a palavra de Deus encontramos a mesma dificuldade. As pessoas não querem mudar, as pessoas não querem mudanças de vida, de atitudes. Elas querem Jesus, amam Jesus, gostam de Jesus, mas querem continuar com a sua vida do mesmo jeito. E não são poucas as vezes que até ouvimos aquela famosa colocação: mas eu creio em Deus, mas eu creio em Jesus, então para que eu preciso mudar minha vida? Eu já creio. Para que eu preciso de transformação? Eu estou tão bem, eu não tenho maiores problemas, não preciso me transformar de nada. No verso 24, Jesus já havia dito antes, que eles morreriam em seus pecados se não tivessem fé nele, um pouquinho antes do texto que lemos. Agora lhes explica que se não permanecerem fiéis na palavra, nos seus ensinos, continuarão escravos do pecado. Parece estranho a gente pensar em encontrar uma pessoa que se diga crente em Cristo, lavado e remido no sangue de Jesus, e ainda continue escrava de algum tipo de pecado na sua vida. Aquilo que citei aqui num sermão uma outra vez, deixar os seus pecados de estimação. Parece estranho pensar nisso, mas pastor, não está na igreja? Não está frequentando a igreja? Não está sendo alimentada da palavra? Pois é, a palavra é alimento. Tem até um cântico que fala sobre isso: a minha palavra é alimento. E é mesmo. Só que ninguém pode ser obrigado a comer. A gente pode colocar um prato da melhor qualidade, a melhor comida, e a pessoa dizer: não quero, não quero. Mas por que não quer? Porque não gosto desse alimento, não estou com vontade de comer. Isso acontece muito porque as pessoas querem comer o que querem, e nem sempre esse prato especial da palavra é oferecido e que agrada as pessoas. As
pessoas olham, isso aí eu não quero. Aquela outra passagem ali, essa eu quero. Mas essa, porque essa mexe comigo. Essa mexe nos meus interesses pessoais. E eu não quero me libertar dessa prisão que eu estou, desses interesses pessoais. Eu não quero deixá-los de lado, eu não quero abandoná-los. Eu não quero expurgá-los da minha vida. Somente a verdade, e Jesus diz aí no texto, pode libertar a mente da ignorância, do preconceito e dos maus hábitos. As palavras de Jesus ofenderam seus ouvintes. Tudo aquilo que Jesus estava dizendo era ofensa para eles. Jesus estava falando coisa tão boa, Jesus estava falando sobre realidade tão boa para a vida deles, sobre a oportunidade deles terem uma vida verdadeira, uma vida nova, uma transformação, uma conversão. Mas eles não admitiam e nem aceitavam isso. Hoje é a mesma coisa. Para quantas pessoas você fala de Jesus, você prega o Evangelho, você fala da palavra, mas as pessoas não querem. Elas não querem deixar o status que têm, a posição que ocupam, seja para si mesmo na sua vida, seja na sociedade. Não querem. Elas não querem mudar. Essa é que é a grande verdade. E por isso não são libertas. O que é que Jesus dá a entender aí nesse texto? Primeiro, que eles teriam que retificar os seus pensamentos, as suas vidas, reformular, se quisessem permanecer na doutrina dele. Mas eles se consideravam impecáveis na sua conduta. A coisa mais difícil que tem é a gente querer mostrar para a pessoa: você precisa mudar, você precisa ter uma visão diferente, você precisa ter um entendimento diferente das coisas de Deus, da palavra de Deus. Mas a pessoa tem aquela famosa síndrome de Gabriela, né? Lembram qual é? Eu nasci assim, eu vivi assim, vou crescer assim, vou terminar assim, sempre Gabriela, da música. Não quero mudar. Mas você pode se libertar dessas amarras que estão prendendo a sua vida, que estão te impedindo de crescer. Mas eu não quero mudar. Os judeus eram assim. Eles se sentiam perfeitos, impecáveis. Por isso, volto a repetir, a insistência de lembrar a Jesus: mas nós somos filhos de Abraão, mas nós somos descendência de Abraão, mas nós somos povo escolhido de Deus. Não precisamos mudar nada. Nós somos perfeitos. A segunda coisa que Jesus quer mostrar aí nesse texto é que, na verdade, elas não sabiam coisa nenhuma. Elas eram ignorantes quanto às verdades da salvação. E eles imaginavam dominar esse assunto completamente. E pensavam-se salvos apenas por serem filhos de Abraão, ou, em outras palavras, pertencer ao povo de Israel. Pastor, e hoje? Não muda muita coisa não. Sabe que eu conheço gente que pensa que é salvo porque está na igreja, que é a igreja que vai salvar ela. Mas pastor, eu nasci nessa igreja, eu fui batizado nessa igreja. Aí a pessoa pensa que está salvo porque o nome dela está no hall de membros da igreja. Não é isso não. Ou ela tem uma experiência pessoal com Jesus na sua vida, ou não vai adiantar nada. Ela é só membro de igreja. E a terceira coisa que Jesus ensina para eles, que eles não tinham, na verdade, liberdade nem religiosa, nem pessoal e nem espiritual, porque eles estavam presos à letra da lei mosaica, carregavam N superstições e mitos dentro do seu coração. Pastor,
Tem crentes nas nossas igrejas também presos à letra da lei? Tem. E como tem. Pastor, tem crentes dentro das nossas igrejas também crendo em mitos e superstições? Tem. E como tem. Porque precisam dessa libertação que só Jesus pode dar. Que Deus nos ajude, irmãos, a pregar essa palavra com afinco, com dedicação e mostrar que verdadeira liberdade só Jesus pode dar. E Ele está disposto, como estava aqui, continua hoje, a acolher todos aqueles que humildemente chegarem a Ele e disserem: Mestre, liberta-nos. Liberta-me dos meus pensamentos errados, da minha visão errada. Transforma a minha vida. Que Deus certamente vai fazê-lo. Que Deus nos ajude. Amém. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, amigos e amigas, que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos conceda a sua paz, hoje, aqui e agora e eternamente. Assentai-vos, irmãos e irmãs, enquanto ouvimos o poslúdio, preste bem atenção aí nessas informações que são muito úteis.